Hoje você vai entender de forma simples e atualizada como funciona a suspensão da habilitação. Quais são os seus direitos? Eu recebo muitas perguntas nos comentários dos meus vídeos sobre esse assunto. Então eu reuni aqui as dúvidas mais comuns junto com informações recentes da lei. Então, se você recebeu uma notificação ou tem medo de perder a CNH, assista até o fim para não cometer erros. Eu sou Samiller, educadora na área de trânsito e gestora da Siga Educação. Se inscreve aqui no canal e deixa o seu like. A suspensão da CNH não é o mesmo que cassação. A suspensão do direito de dirigir, ela é uma penalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, que impede o condutor de dirigir por um determinado período. É importante você não confundir com a cassação da CNH, que também é uma penalidade, só que é mais grave, porque você perde totalmente o seu direito de dirigir. A gente vai ver em outro vídeo a cassação. Na suspensão, você perde o direito de dirigir temporariamente. E ela pode acontecer de duas formas. Por acúmulo de pontos, 20 pontos se você tiver duas ou mais de duas infrações de trânsito gravíssimas. 30 pontos se você tiver uma infração de trânsito gravíssima e 40 pontos se você não tiver nenhuma infração de trânsito gravíssima. Se você quiser entender melhor sobre infrações, seu grau, seus graus, pontuações, tem vídeo meu aqui no canal que explica mais detalhadamente sobre isso, tá bom? Para condutores que exercem atividade remunerada, EAR, a penalidade da suspensão por pontos ela vai ser imposta quando o infrator atingir 40 pontos, independente da natureza das infrações cometidas, tá bom? Se for gravíssima, grave. Esses condutores têm a opção de participar de um curso preventivo de reciclagem, sempre que atingirem 30 pontos no período de 12 meses, eliminando esses pontos da CNH. Se você é motorista profissional, chegou a 30 pontos, você pode optar por esse curso preventivo de reciclagem, para não ter a sua CNH suspensa. Mas atenção, apenas motoristas profissionais são aqueles que têm EAR na CNH. Uma outra forma de ser suspenso são pelas infrações autossuspensivas. Você dirigir alcoolizado, ultrapassar em local proibido, participar de rachas, levar criança menor sem cadeirinha, entre outras, tá bom? Aqui no canal tem muitos comentários também sobre essas infrações autossuspensivas. As pessoas elas não entendem bem e ficam chateadas, achando que elas estão sendo prejudicadas. Um exemplo de um comentário. A moça escreveu assim: poxa, foi só uma infração por excesso de velocidade, 7 pontos e eu já tive a minha CNH suspensa. Pessoas, se você andar acima do limite de velocidade em mais de 50%, isso é considerado uma infração gravíssima pelo CTB e a penalidade inclui multa multiplicada por 3 e suspensão do direito de dirigir, além da medida administrativa de recolhimento da CNH. A multa é de R$ 880,41 e a suspensão do direito de dirigir de 2 a 8 meses. Isso é um exemplo de infração autossuspensiva. É a mesma situação da lei seca, que eu acredito que é a mais conhecida aí no país. São infrações que, por sua gravidade, prevêem a suspensão direta do direito de dirigir, independente da pontuação. Por isso, é importante você conhecer o básico da lei, para que você saiba o que pode acontecer caso você cometa uma infração de trânsito. O conhecimento, gente, ele é fundamental. Vou dar um exemplo para vocês. São Paulo, a rodovia dos Tamoios, ela liga São José dos Campos a Caraguatatuba. O limite de velocidade dessa rodovia, se não me engano, varia entre 80 a 110 km por hora, dependendo do trecho, tá bom? Eu tô falando dessa rodovia porque é uma rodovia que eu já passei algumas vezes, tá? É uma via em excelente estado de conservação e aí dá vontade de você acelerar mais. Porém, se no trecho, por exemplo, que o limite é 80, você fizer 120, pronto, suspensão do direito de dirigir, entendeu? Seguir a lei, além de proteger você,
os outros, vai evitar uma dor de cabeça gigante. Por isso que é importante você ter atenção, revisar a legislação, se atualizar. Tem um monte de vídeo aqui no canal bom pra você, informativo, pra você não ter dor de cabeça, tá bom? Tamo indo aqui, você tá entendendo? Então só pra revisar aí, pra gente não perder o fio do raciocínio. A suspensão, ela pode acontecer por pontos na CNH, ou caso você cometa uma infração que já determine como penalidade a suspensão do direito de dirigir. O período da suspensão varia por pontos de 6 a 12 meses, podendo chegar de 8 meses a 2 anos em caso de reincidência, tá? Por infrações autossuspensivas, algumas têm prazo fixo, como a lei seca, 12 meses. Outras variam de 2 a 8 meses, com reincidência, aumentam de 8 para 18 meses. Você será informado por quanto tempo terá a sua CNH suspensa, ok? Estamos bem? Até aqui, tá conseguindo acompanhar aí? Se ficou alguma dúvida, escreve nos comentários, tá bom? É natural, são muitas informações, né? Detalhes complexos aí. Então a gente vai devagar para que você entenda tudo e consiga saber exatamente como agir na sua situação específica, ok? Assiste o vídeo com calma, volta nos pontos de dúvida e, claro, sempre comenta aqui a sua dúvida para eu poder te ajudar, tá bom? A suspensão, ela não é automática ao atingir aos pontos ou a cometer uma infração autossuspensiva. Isso não significa que você já está suspenso imediatamente. Primeiro, você vai receber uma notificação de instauração de processo, onde o condutor é informado sobre o processo de suspensão, com prazo para você apresentar defesa prévia, que é a sua primeira chance, tá, de se defender. E aí depois, se a defesa for negada, aí você recebe a notificação de penalidade. Pode recorrer à JARE. Se for negado novamente, ainda cabe recurso no CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, tá? É fundamental você recorrer em todas as etapas, porque muitos casos eles são revertidos em instâncias superiores. Então, uma defesa bem elaborada, com embasamento legal, vai aumentar significativamente as chances de sucesso, ok? Enquanto você estiver dentro desse prazo e apresentar os recursos, você pode continuar dirigindo normalmente. Você só deve parar de dirigir quando você receber a notificação de que está suspenso. Durante o processo, vida que segue, vá com Deus, ok? A partir do momento que você recebe a notificação de que está suspenso, aí você não pode mais voltar a dirigir, tá bom? O que você precisa fazer durante a suspensão? Entregar a sua CNH no Detran, cumprir o prazo de suspensão, fazer o curso de reciclagem de 30 horas e ser aprovado em prova teórica com 70% de acerto. Feito isso, você já pode voltar a dirigir. Note que não é apenas uma coisa, você precisa cumprir todas essas etapas, tá? Conseguiu entender como funciona a suspensão da CNH? Foi tranquilo, tá? Agora a gente vai para as perguntas que são mais frequentes. Posso continuar dirigindo se eu recorrer? Sim, até o fim do processo administrativo você vai continuar dirigindo normalmente. Você só vai parar de dirigir a partir do momento que você for notificado de que a sua habilitação está suspensa, tá bom? Não notificado de que você está em processo de suspensão da CNH. Quantos recursos eu posso entrar? 3. Defesa prévia, JARE, CETRAN. CNH suspensa depois de 4 anos. Pode isso? Possível. Um processo de suspensão da CNH, ele pode ser instaurado mesmo após alguns anos da infração aí. O prazo prescricional para aplicação da penalidade da suspensão é de 5 anos, contados a partir da data da infração. Então, se o órgão de trânsito não instaurar o processo dentro desse período, a penalidade ela pode prescrever. No entanto, se o processo for instaurado dentro desse período legal, ele vai tramitar aí por um tempo considerável, especialmente se houver recursos administrativos, tá bom?
Você precisa verificar a data da infração e a data da instauração do processo para entender se houve a prescrição. Fui notificado da suspensão da CNH, mas não apresentei defesa. O que fazer? Se você foi notificado da suspensão da CNH e não apresentou defesa no prazo, o processo administrativo ele vai seguir o curso e a penalidade vai ser aplicada. No entanto, ainda é possível buscar ali uma reversão dessa situação. Você pode tentar apresentar um recurso em uma instância superior, JARE ou CETRAN, tá? Caso o prazo para defesa prévia já tenha expirado. É importante você verificar os prazos para cada etapa do recurso. E, em último caso, a via judicial também pode ser uma alternativa novamente. Sempre recomendável buscar uma orientação com especialista e tem a parte de ser custosa e demora mais ainda, tá bom? Mas é o especialista que vai verificar ali a possibilidade de defesa. Levei multa no bafômetro, minha CNH já está suspensa? A multa por recusar a fazer o teste ou der positivo, né, que é o artigo 165A e 165 do CTB, ele é uma infração autossuspensiva, ou seja, ela prevê a suspensão direta do direito de dirigir. Porém, a suspensão não é o que eu já falei para vocês? Isso aí, imediata, né? O órgão de trânsito ele vai instaurar um processo administrativo para aplicar essa penalidade. Você vai ter o direito de apresentar defesa, recurso, só depois da conclusão desse processo aí e a confirmação da penalidade é que a sua CNH é suspensa. Fui notificado da suspensão da CNH por pontos, mas não recebi a notificação da multa. O que fazer? A notificação da multa, ela é um requisito, tá? Para validade do processo administrativo de trânsito. Se você foi notificado da suspensão da sua CNH por pontos, mas não recebeu a notificação da multa que gerou esses pontos, tem uma falha aí, né? De onde veio isso? E aí pode invalidar a sua suspensão. Você deve alegar a ausência da notificação da multa ali na sua defesa, porque isso vai configurar o cerceamento do seu direito de defesa, tá? É importante você guardar envelope da notificação da suspensão, se possível comprovar que a notificação da multa ela não foi entregue no seu endereço. Busque sempre orientação jurídica para você formalizar essa defesa. Como recorrer da suspensão da CNH? Para você recorrer da suspensão da CNH, você tem que seguir as etapas do processo administrativo. Você vai ter chance da defesa prévia, na JARE ou no CETRAN. São 3 chances. Em cada etapa, você vai ter um prazo para poder apresentar a sua defesa ou recurso, tá? Novamente, fundamental aí que essa defesa tenha base, argumentos técnicos, legais, né? Para que você apresente as provas que você tiver ali. Você pode fazer isso por conta própria ou buscar um especialista em direito de trânsito que vai te ajudar. É obrigatório entregar a CNH para iniciar o cumprimento de suspensão? Yes! Após a conclusão do processo administrativo, confirmou a penalidade, você está suspenso. É obrigatório você fazer a entrega da sua CNH ao órgão de trânsito para iniciar o cumprimento do período de suspensão, tá bom? Se você não entregar a CNH, o período da suspensão não vai começar a contar. Então, você pode ser autuado, por exemplo, por dirigir com a sua CNH suspensa, que é uma infração gravíssima e pode levar à cassação da carteira, tá? Perdi minha CNH física, não sei onde ela está, só tenho a CNH digital. Como faço na hora da entrega do documento? Você vai até o Detran e você vai informar a perda da sua CNH. E aí eles vão te dar um formulário de perda e extravio para poder preencher. Pronto, acabou, pode dar início. Os pontos somem depois de 12 meses? Sim. Cada infração ela tem a validade de 12 meses a partir da data que ela foi cometida. Então, após esse período, ela vai deixar de ser considerada para fins de contagem de pontuação aí para suspensão da sua CNH, tá? Se você já tiver um processo de suspensão instaurado, a pontuação que gerou esse processo, ela vai ser eliminada somente após
após o cumprimento da penalidade da suspensão, que é o quê? Cumprir, fazer cursinho de reciclagem, tá? Recorrer ou cumprir a penalidade. Cara, olha, essa decisão ela depende de cada caso. Se você acredita que a multa ou o processo de suspensão ele é indevido, ele não é justo, ou se tem falhas processuais, vale a pena recorrer. O recurso ele é um direito seu e pode levar à anulação da penalidade. No entanto, se você reconhece a infração, não tem argumentos sólidos para essa defesa, cumprir a penalidade pode ser a opção mais rápida para regularizar ali a sua situação, tá? Sou habilitado a B, minha infração foi relacionada ao carro. Posso continuar pilotando a minha moto? Se a sua CNH foi suspensa, você não pode dirigir nenhum tipo de veículo para o qual você esteja habilitado, incluindo a sua moto, tá? Mesmo que a infração que gerou a suspensão tenha sido cometida com o carro. O artigo 261 do CTB, ele estabelece a penalidade de suspensão do direito de dirigir, ponto. Isso significa que a penalidade ela vai recair sobre o direito de conduzir qualquer veículo automotor e não apenas sobre a categoria específica do veículo com o qual ali a infração foi cometida, tá? A CNH, gente, ela é um documento único que vai atestar a sua aptidão para poder dirigir. Então, quando o direito de dirigir é suspenso, ele é suspenso por completo, tá? Quando começa o curso de reciclagem? A partir do momento que você foi notificado que está suspenso. Ou seja, você esgotou todos os recursos, a penalidade ela foi aplicada, você vai entregar a sua CNH e já pode iniciar o curso de reciclagem. Foi? Acabou? Muita coisa, né, gente? Eu espero que o vídeo tenha esclarecido aí as principais dúvidas sobre suspensão da CNH, né? Lembre-se que o conhecimento é a melhor ferramenta para você proteger os seus direitos no trânsito. Fique atento à legislação, exerça seu direito de defesa e, se você precisar, procure sempre um especialista, tá? Se ainda ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que eu vou te responder. Se você gostou do conteúdo, então não esquece de curtir o bendito do vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, tá bom? Lembre-se, quem tem qualificação tem vaga. Até a próxima. Tchau!